Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando as questões da semana 3 do nosso PET 6, que começa na página 72. O nosso tema, o Império Bizantino e o Cristianismo. Muito bem, vocês devem se lembrar, a gente já falou disso em outras semanas, que o Império Romano ele ficou tão grande que, para poder sobreviver, ele foi dividido em dois. Uma parte ocidental, voltada para a Europa, e outra parte oriental, voltada para a Ásia. Muito bem. A parte ocidental, ou Império Romano do Ocidente, vai ter a sua capital na cidade de Roma. E a parte oriental vai ter a sua capital na cidade de Bizâncio, que era uma colônia grega que foi preparada para receber a nova capital do Império Oriental. E assim que essa cidade então fica pronta, ela recebe o nome de Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, que estava levando a capital do Império para esta cidade. E a parte oriental do Império Romano vai sobreviver até 1453. Então, olha quanto tempo dura isso, né? Praticamente 1000 anos desde a divisão. E será muito importante, principalmente no que se refere à religião, porque é neste período, é nesse contexto que os romanos começam a adotar o cristianismo, começam a tornar o cristianismo parte da sua religiosidade. Então isso promove uma grande transformação. É nesse contexto que vai nascer a igreja. E nós conhecemos até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Então essa influência cristã ela vai entrar por essa parte oriental e depois ela vai chegar até a parte ocidental. Então esse Império Bizantino está muito ligado a isso. E aqui eu vou explicar uma coisa para não haver confusão. Bizâncio era o nome da cidade que ali havia. Mas a partir do momento em que ela foi preparada para ser a nova capital, ela recebe o nome de Constantinopla. Vocês vão ver que isso é muito comum na antiguidade e mesmo até bem mais recente, né? Quando um local sofre uma dominação de um outro povo, eles aproveitam as grandes estruturas, as grandes cidades, mudam o nome e continuam vivendo ali. E isso vai acontecer ainda mais uma vez. Então, vocês devem ler esse texto para vocês terem uma ideia, né, do que se trata. E aqui vem as atividades. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente já viu esse mapa aqui em outras aulinhas. Toda essa extensão colorida aqui era a extensão do Império Romano. Essa parte aqui, a chamada divisão ocidental, o Império Romano do Ocidente, a parte amarela, o Império Romano do Oriente. Então, essa foi a divisão. Então, aqui, a cidade de Roma, onde surgiu o Império, que hoje é a região da Itália, eles governavam todo esse pedaço, incluindo aqui o norte da África. E depois aqui, um pedacinho da África, aqui onde está o Egito, e vem pegando toda essa parte aqui. Isso aqui era o Império do Oriente. Então, a capital do Ocidente em Roma, aqui, e a capital do Oriente, Constantinopla, que fica bem nessa divisãozinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. Olha só. Esse mar aqui, olha só, aqui está o Oceano Atlântico, aí ele vem, atravessa essa região que liga a região, o continente africano com o europeu, aqui nessa região onde hoje é a Espanha. Então ele entra por esse canal, ele inunda todas essas terras que são baixas e ele vai formar aqui o Mar Mediterrâneo. Toda vez que vocês ouvirem falar em Mar Mediterrâneo, é esse pedaço aqui. Essa água vai continuar e ela vai entrar aqui. E aqui vai ficar conhecido como Mar Negro, porque tem as águas escuras. E vai chamar Mar Mediterrâneo aqui porque está dividindo as terras, né? As terras de um lado e as terras do outro. Constantinopla está bem aqui. Essa é uma região estratégica e que vai dar muita força, muito prestígio a ela, onde hoje é a região da Turquia. Então, quando vocês ouvem falar Turquia, é esse pedacinho aqui do mundo. Muito bem, agora vamos voltar aqui para as questões. Deixa eu diminuir. Vamos lá, atividade 1.
O turbulento período das invasões bárbaras foi acompanhado na Europa Ocidental por uma difusão gradual do cristianismo. O imperador Constantino, que viveu entre 306 e 337 depois de Cristo, considerado o último dos grandes imperadores romanos, foi a garantia da liberdade de culto dos cristãos, que até então eram perseguidos em Roma. Se você fosse cristão e vivesse em Roma antes desse imperador, você corria um sério risco de vida. Vamos lá. Depois disso, a religião cristã se disseminou por todo o Império Romano. O cristianismo tornou-se a religião oficial desse império em 391, sob o governo de Teodósio, que reconhecia dessa forma o sucesso do novo credo. Daí em diante, ele foi adotado por um número cada vez maior de pessoas. Então, pausa, vamos lá. O cristianismo, a princípio, ele foi visto como uma ameaça, depois ele foi tolerado e, por fim, ele passou a fazer parte do império. E aqui vem a pergunta: pelo que você compreendeu, qual foi a importância do imperador romano Constantino na história do cristianismo? E ele foi muito importante. Por quê? Olha só o que está dizendo aqui. A resposta está aqui na própria pergunta. Então, só dá uma olhadinha na pergunta que você já mata e vai entender por que Constantino foi importante na história do cristianismo. Aliás, existem muitos historiadores que dizem que se não fosse por Constantino, provavelmente não haveria cristianismo no Ocidente. Agora vamos para 2. Em que continente situava-se Constantinopla? Lembre-se que esta região hoje faz parte do território da Turquia. Então é fácil. Se você quiser saber em qual continente, que continente é esse aqui, é só você pesquisar em que continente está a Turquia e você consegue resolver. Vamos para B. A localização geográfica teve importância na história de Bizâncio? Vamos lembrar, Bizâncio era o nome anterior a Constantinopla. Ok? Então eu expliquei, volta o vídeo que vocês vão lembrar o que eu falei da região do mar e tudo mais. C. Quais os meios de transporte utilizados pelos mercadores de Constantinopla? Também é facinho, só vocês pesquisarem aí na internet sobre Constantinopla, o seu comércio, a arte, que vocês vão conseguir matar essa aqui. 3. Qual a importância histórica de Justiniano para o Império Bizantino? Também é um processo muito interessante, está aqui no texto, aqui, nessa parte aqui, sobre o Código Justiniano. Então é só vocês lerem aqui que vocês já matam essa. E a 4, em seu caderno faça uma lista dos principais aspectos do apogeu, que não precisa fazer essa aqui, é uma questão muito complexa para pedir isso aqui, gente. Pode ignorar essa 4. Vamos para 5. Atividade 5. Explique a afirmativa. A sociedade bizantina era essencialmente urbana. Olha que interessante, né? A sociedade bizantina era urbana. O que é uma sociedade urbana? É uma sociedade que vive nas cidades. Não é uma sociedade que vive no campo, não é uma sociedade rural. Então, é sobre isso que vocês devem refletir. E por fim, a 6. Aponte as principais características da arte bizantina. Então, isso aqui é fácil. Vocês vão pesquisar sobre arte bizantina. Joga no Google e vocês vão ver que provavelmente os pais de vocês, os avós de vocês já devem ter tido algum contato com essa arte bizantina, ou pelo menos reproduções dessa arte bizantina, e nem sabiam disso. É um processo muito interessante. Então, tá aí. São essas atividades dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.